O segundo problema é que a Bíblia faz Pôncio Pilatos parecer um... A Bíblia retrata Pôncio Pilatos como alguém muito relutante e até mesmo, por vezes, simpático em direção a Jesus. É uma atitude muito pró-romana. Certo. Então, embora essa seja uma história bonita que tocou pessoas por milhares de anos e milhões de pessoas, na verdade, ela não faz muito sentido. Ok, existem problemas dentro dessa história, e o maior deles é a ideia de expiação e do pecado original. Lembrem-se, antes dissemos na Bíblia, estudamos isso, dissemos que a história de Adão e Eva, e falamos muito claramente que o que a Bíblia diz é que tanto Deus, Yahvé, quanto Adão e Eva tiveram culpa. Adão e Eva realmente desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore, mas Deus mentiu para eles. E Deus, como também dissemos, reconheceu seu erro. Além disso, lembrem-se, Deus já nos puniu pela nossa desobediência. Deus disse a Adão: de agora em diante, você terá que trabalhar duro para cultivar alimento para sua família. E disse a Eva: de agora em diante, você sofrerá dores no seu trabalho de parto. Quando você der à luz, sofrerá uma dor imensa. Então, Deus já nos puniu pelo nosso pecado original. E o último problema é que Deus nos expulsou do paraíso, porque ele temia que coméssemos da árvore da vida, o que nos daria a vida eterna. Então, essa ideia de pecado original e o tormento não faz sentido nenhum. Além disso, por que Deus está bravo com a gente? Se ele é Deus, se ele é perfeição, por que ele precisa ficar bravo com a gente? O que a gente fez para irritar ele? Um pai ficaria bravo com seus filhos o tempo todo? É responsabilidade dos filhos pedir perdão? Ou é responsabilidade do pai perdoar seus filhos? Então, essa é uma história extremamente problemática. Ela parece bonita. Quando você começa a pensar sobre isso se torna extremamente problemático. Além disso, existem coisas na história que não são historicamente precisas. Então, o maior problema é esse. A Bíblia diz de forma bem explícita, em alguns momentos, que foram os judeus que mataram Jesus. E isso é problemático porque foi usado para justificar comportamentos e discursos antissemitas ao longo dos séculos. Mas, historicamente, não foi isso que aconteceu. Então, deixe-me te dar algumas razões pelas quais eu não acredito que foi isso que aconteceu. A primeira razão é a seguinte: o que a Bíblia não reconhece é que, nessa época em Jerusalém, havia muitas autoridades religiosas diferentes entre o povo judeu, e elas estavam em constante conflito umas com as outras. As três principais facções religiosas daquela época eram conhecidas como os saduceus, os fariseus e também os essênios. Essas são as três principais facções. Os saduceus são os aristocratas. Eles são os sacerdotes que comandam o templo. Eles são basicamente a autoridade central da religião. Mas aí você tem os fariseus, que argumentam que o que importa não é o sacrifício de animais, mas sim a obediência à lei de Deus. E esses são os reformadores. E, eventualmente, deles vão surgir o que chamamos de rabinos, basicamente os líderes atuais da fé judaica. Então você tem os essênios, que acreditam que um apocalipse está chegando. Deus está voltando para a Terra. E o que importa é negar a realidade material, viver com simplicidade, viver em paz, viver em harmonia juntos. Ok. E adivinha só, pessoal, esses três grupos se odeiam. Eles estavam sempre em conflito uns com os outros, mas nunca entraram em guerra entre si, porque acreditavam que todos eram o povo de Deus. Portanto, devemos discutir, devemos nos matar, ok? Portanto, a ideia de que esses sacerdotes enviariam Jesus para a morte não se encaixa na cultura e nos costumes daquela época, ok? Esse é o primeiro problema.
O segundo problema é que a Bíblia faz Pôncio Pilatos parecer um... A Bíblia retrata Pôncio Pilatos como alguém muito relutante e até mesmo, por vezes, simpático em direção a Jesus. É uma atitude muito pró-romana. Mas temos muitas informações sobre Pôncio Pilatos, o governador da Judéia nessa época. O que sabemos sobre ele é que era um brutamontes violento, como a maioria dos romanos. Os romanos têm uma fama notória de serem violentos antes de qualquer coisa. Eles não são muito políticos. Eles não são muito estratégicos. Eles gostam de matar a pessoa. E, nessa época, Pôncio Pilatos tinha um grande conflito com os judeus de Jerusalém. Para os judeus, o primeiro mandamento dos 10 mandamentos é: não adorarás falsos ídolos. Mas Pôncio Pilatos representava o Império Romano, e o falso ídolo deles era o imperador. Então, o imperador, o rosto do imperador Tibério estava nas moedas, e havia bandeiras e cartazes ao redor dele. E Pôncio fazia parte disso. Queria trazer o culto a César para Jerusalém, o que ofendia os judeus. Porque os judeus não podiam ter falsos ídolos dentro da cidade deles, a cidade sagrada. E isso criou muitos conflitos entre Pôncio Pilatos e os judeus. Houve algumas situações em que os judeus foram até Pôncio Pilatos para reclamar, e Pôncio Pilatos disse: se vocês não saírem da minha casa, vou matar todos vocês. E os judeus começaram a se alinhar e disseram: vem, aqui está meu pescoço, pode me matar, tá bom? E então Pôncio Pilatos teve que ceder. Ele não tinha fé. Os judeus estavam todos dispostos a morrer para proteger sua religião. Então, Pôncio Pilatos não era uma pessoa muito política, nem muito esperta. Ele continuou ofendendo os judeus. Então, a ideia de que Pôncio Pilatos seria simpático a Jesus não faz sentido nenhum. Se Pôncio Pilatos pudesse matar um judeu, ele mataria um judeu. Alguma pergunta até agora? Beleza. Então eu vou apresentar um argumento, tá bom? Vou explicar para vocês que o que a Bíblia diz não é exatamente preciso, certo? Eu vou reconstruir o Jesus histórico e vou contar, com base na minha leitura da história e da Bíblia, no que ele realmente acreditava. Certo? E só para deixar claro, eu não sou um estudioso. Na verdade, eu nem vi tanto assim a Bíblia. Tudo o que eu fiz foi muita pesquisa independente. Então, leve minhas palavras com um certo ceticismo, tá bom? E sintam-se à vontade para me desafiar ou questionar meu argumento a qualquer momento. É só levantar a mão. Certo? Então, antes de falar sobre Jesus, eu quero falar sobre a situação histórica de Jerusalém e da Judeia nessa época. Então, vamos fazer um breve resumo do que aprendemos até agora. Aprendemos que o rei Davi foi o fundador da religião, um dos principais fundadores da religião. E nessa época da história, por volta de 1000 a.C., esse é realmente o auge e o ponto máximo do Estado de Israel. E eles estão muito confiantes, muito abertos, muito generosos. Mas depois que Davi morre, seu filho Salomão não consegue manter o reino unido. E ele se divide em dois: o Reino do Norte e Judá. Com o tempo, porque Israel está em uma localização tão estratégica, certo? O Levante é o centro do mundo. Ambos esses lugares serão conquistados por estrangeiros. O Reino do Norte será conquistado pelos assírios. Judá será conquistada pelos babilônios. E a elite é enviada para o exílio, na Babilônia, onde basicamente desenvolvem a religião do judaísmo, em sua forma moderna, certo? Os persas trazem de volta os rengues. Judeus para a Judéia, Israel. E lá eles escrevem a Bíblia, certo? E isso sai em 444. Mas então os persas são conquistados pelos gregos, por Alexandre o Grande, em 301. E agora Ptolomeu, o general grego, está no comando da região.
E Ptolemeu está no comando do Egito. E o Egito é muito rico. Então, Ptolemeu prefere usar dinheiro para resolver disputas. Então, o que ele faz basicamente é dizer para a elite judaica, os sacerdotes: olha, a religião de vocês é realmente interessante. Por que vocês não vêm a Alexandria, a capital do Egito, e traduzem a Bíblia hebraica para a Bíblia grega? Para que todos possamos apreciar a beleza e o poder das suas palavras, ok? E chamamos essa Bíblia de Septuaginta. Septuaginta. E isso é muito importante. Você não precisa conhecer essa palavra, mas lembre-se, esta é a Bíblia em grego. Isso se torna a base do cristianismo, ok? Porque a maioria das pessoas, quando o cristianismo surgir, não vai ler hebraico. Elas vão conseguir ler grego. Mas então, em 167 a.C., Jerusalém é conquistada pelo Império Seleucida, por Antíoco. E Antíoco é um brutamonte. Então ele chega e profana o templo, oferecendo um sacrifício a Zeus, um sacrifício de porco a Zeus dentro do templo deles. E isso ofende tanto os judeus que eles iniciaram uma guerra de guerrilha que durou décadas contra o Império Seleucida. Em 63 a.C., os romanos conquistam Jerusalém. Pompeu, o Grande, o general romano, chega e conquista, cerca Jerusalém. Ele mata dezenas de milhares de judeus, escraviza outros e os envia por todo o império. Então, nesse ponto da história, e Jesus nasce algumas décadas depois, em 4 a.C., certo? Os judeus se tornaram extremamente fanáticos em relação à religião. Eles precisam explicar. Se eles são o povo escolhido, se Deus, Yahweh, é o melhor Deus do mundo, por que essa desgraça está acontecendo, certo? Por que o reino deles foi dissolvido e depois conquistado por estrangeiros?